O que aconteceria se o Jaime casasse com a Liza? Muita coisa mudaria. Nós sabemos que o Jaime provavelmente ainda participaria do torneio de Harrenhal, mas o Tywin iria junto e levaria a Cersei, talvez procurando uma pessoa digna para se casar com a filha. Jaime e Lysa começariam a se aproximar, Jaime se afastaria da Cersei e Lysa estaria afastada do Mindinho, porque a Lysa provavelmente iria morar em Castle Rock. Como eles dois têm idades parecidas, talvez desenvolvessem no mínimo uma amizade. E como nesse mundo a Lysa não teria tido um aborto e o Jaime é jovem, eles poderiam não ter dificuldade em ter filhos e a Lysa não ficaria tão traumatizada. Talvez com vários netos o próprio Tywin ficasse um pouco mais suave e não ficaria o tempo todo reclamando do Tyrion, e ele seria menos cobrado. O Jaime não teria como entrar para a Guarda Real, então o Tywin provavelmente não estaria com tanta raiva do Aerys assim. E isso abre um leque de possibilidades. O Tywin sempre vai pensar em aumentar o poder da família dele. Ele pode pressionar o Aerys a casar a Cersei com o Rhaegar, caso alguma coisa aconteça com a Elia, ou pode fazer um noivado entre a Cersei e o Viserys, ou simplesmente esperaria para ver o que seria melhor para suas ambições e só se posicionaria no final da guerra. E isso complicaria muito o lado do Hoster Tully, porque ele teria que ter cuidado na hora de casar a Catelyn com alguém e entrar ou não nessa rebelião. Se os Lannister ficassem do lado dos rebeldes, seria muito mais fácil lutar contra os Targaryen. E a Cersei ainda casaria com o Robert, mas dificilmente teria o Jaime ao lado dela para fazer os filhos bastardos. Porto Real provavelmente seria destruída, Jaime não mataria o rei, Elia e os filhos teriam sido mortos na explosão e não pelo Montanha. Eu não sei se Mindinho daria um jeito de subir tanto de cargo, mas provavelmente não existiria uma rusga anterior entre os Stark e os Lannister. Mas é claro que se o Tywin decidisse ficar do lado dos Targaryen e dos Tyrell, seria muito mais difícil os rebeldes vencerem. Mas o que vocês acham? E se a Sansa casasse com o Jaime e não com o Tyrion? Primeiro nós temos que definir algumas coisas. Nos livros, Jaime só chega em Porto Real depois da morte do Joffrey. Para ele casar com a Sansa, ele teria que chegar muito antes. Mas se ele chegasse antes, provavelmente ele não teria aquele arco de redenção dele com a Brienne, e talvez ainda seria um cachorrinho da Cersei. E ele não teria motivos para sair da Guarda Real e se afastar de sua irmã voltando para Castle Rock. Então alguma coisa muito grave teria que ter acontecido para ele aceitar sair da Guarda Real e casar com a Sansa. E isso poderia acabar gerando um certo conflito dele com a Sansa, já que todo mundo culpa a Sansa por coisas que ela não tem controle. Ainda tem o fato de que a Cersei é extremamente ciumenta, então ela tentaria machucar a Sansa ou pediria para o próprio Jaime matar ela. E como a gente sabe, o Jaime faria qualquer coisa pela Cersei no começo da história. E aí tem duas opções. Nesse universo, ele prometeu proteger e devolver a Sansa para Catelyn, ou ele ainda tá com raiva porque o Robb venceu ele e o prendeu. Dependendo disso, ele pode machucar a Sansa ou permitir que a Cersei a machuque, ou simplesmente ir para Castle Rock para mantê-la a salvo. Eu realmente duvido que o Jaime consumaria o casamento com a Sansa, então poderia ser anulado. Dependendo do momento em que isso aconteça, o Robb poderia ir para as terras ocidentais tentar salvar a Sansa. E como o Jaime não gosta de política, talvez ele entregasse a Sansa para o Robb para que ele deixasse as terras ocidentais em paz. Mas caso o casamento vermelho já tivesse acontecido, provavelmente o Jaime e a Brienne dedicariam a vida a proteger a Sansa. O problema é que mesmo o Jaime sendo muito bonito e provavelmente muito gentil com a Sansa, dificilmente ela confiaria nele, porque ele ainda é um Lannister. Eu acho que em algum momento ela acabaria descobrindo que a Jane Poole foi pro norte disfarçada de Arya Stark e que o Jon se tornou Lorde Comandante. Também tem a possibilidade de que o Mindinho armasse um plano para que ela fosse sequestrada ou salva, depende do ponto de vista, e escondida no vale. Os planos dele poderiam continuar o mesmo, mas seriam executados de forma diferente, porque ele não iria esperar o Jaime morrer, mas sim fazer a Sansa fazer uma petição para o Alto Septão anular o casamento. Seria um pouco menos perigoso para ela porque ela não estaria sendo procurada como cúmplice de regicídio. É claro que existe a possibilidade de que nada disso aconteça e eles desenvolvam uma amizade, uma paixão e, com o tempo, amor um pelo outro.
Com o Jaime se afastando cada vez mais da casa Lannister, ele pode se achegar cada vez mais a Sansa e à casa Stark, e talvez até permita que um de seus filhos tenha o sobrenome Stark. Talvez até unindo de forma eficaz as terras ocidentais ao norte, fortalecendo os dois locais e abafando cada vez mais as rebeliões dos Nascidos de Ferro. Talvez a Sansa até consiga convencer o Jaime a visitar o Winterfell. Se ele vai sair vivo de lá, é uma coisa totalmente diferente. O que vocês acham? E se a Sansa casasse com o Willas? Primeiramente, a gente não tem tantas informações sobre o Willas. As informações que a gente tem são dadas por personagens que não têm capítulos de ponto de vista. Baseado nessas informações, eu acredito que ele seria um companheiro gentil, caloroso. Ele iria querer fazer a sua esposa feliz, talvez até desse um pequeno jardim a ela, onde cultivariam rosas azuis, para que a Sansa se lembrasse do norte. Eu acho que ele faria de tudo para consumar o casamento o mais rápido possível, mas não seria cruel ou machucaria a Sansa. Esse casamento acabaria solidificando ainda mais o poder dos Tyrell na Campina, já que muitos se ressentem dos Tyrell serem os suceranos deles, mesmo sem um passado tão régio. No caso da Sansa, eu acho que ela seria feliz. Ela sempre seria incluída nas atividades por outras damas da corte. Ela provavelmente seria adotada pela Aleri e pela Olenna e seria ajudada por elas a desenvolver suas habilidades políticas de outra forma. E como ela estaria perto de vários animais, provavelmente ela também conseguiria desenvolver seu lado warg. Colocaria o nome de seus irmãos nos seus filhos e ensinaria eles a odiar os Lannister. E como ela não estaria presente no casamento roxo, ela não seria acusada de cúmplice de regicídio. Sinceramente, seria um casamento extremamente vantajoso, porque a Sansa estaria ligada ao vale, às terras fluviais, ao norte e agora à Campina, que é um local que tem muita comida, coisa que os nortenhos precisam no inverno. Os Lannister não teriam nem como impedir os Tyrell de enviar suprimentos e homens para reconstruir o Winterfell, e juntos a Campina e o Norte poderiam acabar de vez com a ameaça dos Nascidos de Ferro, e ainda por cima desmascarar a falsa Arya e retirar o Norte dos Bolton. Se o Rickon ou a Arya for encontrado, eles podem ficar como Lordes do Norte, senão algum dos filhos da Sansa vai ir para o Norte e liderar. A Sansa pode não ser rainha, mas ela seria uma das pessoas com mais poder de influência nos Sete Reinos. Mas o que vocês acham? Se esse casamento acontecesse, causaria uma guerra entre os Lannister e os Tyrell? Não se os Lannister fossem inteligentes. Os Lannister só venceram a Batalha da Água Negra por causa dos Tyrell. A frota Redwyne e os exércitos da Campina estão ajudando os Lannister a abafar as rebeliões que ainda estão acontecendo. Sem contar que, depois da Guerra dos Cinco Reis, é a Campina que está fornecendo a maior parte dos alimentos. Nos livros, os Lannister sabem que não podem negar um pedido dos Tyrell. É por isso que, quando eles descobrem que os Tyrell estão tramando casar a Sansa com Willas, eles imediatamente casam ela com o Tyrion. Porque se os Tyrell pedissem para levar a Sansa para visitar Jardim de Cima, eles teriam que aceitar. E se por acaso eles noivassem a Sansa com Willas enquanto eles estivessem na Campina, os Lannister não iriam poder fazer nada para impedir. Na série, eles até ameaçam mandar o Loras para a Guarda Real para os Tyrell obedecerem, mas nos livros ele já é da Guarda Real. E sinceramente, se os Lannister causassem uma guerra por causa desse casamento, eles iriam perder, principalmente depois da morte do Tywin e da regência da Cersei. E dependendo do tamanho da besteira que a Cersei fizesse contra a Marjorie, eles poderiam ir pro lado do Stannis ou do Aegon. Então, para o bem dos Lannister, é melhor que eles não causem uma guerra contra os Tyrell por causa desse casamento. E se a Sansa anulasse o casamento? Bem, ela estaria livre para se casar de novo. Tudo bem, brincadeiras à parte, é possível sim a Sansa anular o casamento atualmente, principalmente porque ela não consumou o casamento com o Tyrion. Mas como ela casou na Fé dos Sete, ela precisa enviar uma petição para o Alto Septão anular o casamento. O problema é que, para ela enviar essa petição, ela precisaria se revelar ao mundo e revelar aonde ela está. E isso poderia ser extremamente perigoso, porque a Cersei ou os Bolton poderiam mandar assassinos atrás dela. Ou algumas pessoas do Vale poderiam tentar usá-la para ganhos pessoais ou tentar chantageá-la para fazer o que eles querem.
Também é bem possível que o Alto Septão não conceda essa anulação porque ela está sendo acusada de regicídio e ela não foi julgada e nem inocentada. Então ela teria que esperar os inimigos dela morrerem ou perderem muito mais poder para ela tentar conseguir essa anulação. Mas depois disso, ela estaria livre para se casar novamente. E depois disso, realmente não vai importar se um dia ela foi casada. Muita gente faria fila para tentar casar com ela, tanto pela beleza quanto pela política. E se Sansa tivesse ido no lugar de Jon Snow para Dragonstone? Sinceramente, teria evitado tanto problema. A Sansa não era rainha. Ela não poderia dobrar o joelho do norte inteiro para Daenerys. Mas a Daenerys também estaria muito mais disposta a ouvir uma voz feminina, assim como fez com Yara. Como a Sansa já foi refém, ela sabe como tratar pessoas que estão em uma posição acima dela. Ela teria conversado calmamente com a Daenerys, ao invés de ficar dizendo: nós não temos tempo para isso, isso não é mais importante, nós estamos agindo feito crianças. Ela também poderia ter conquistado a simpatia da Daenerys, explicando tudo o que ela teve que passar enquanto Robb se esforçava para conquistar a independência do Norte. E isso poderia fazer com que a Daenerys considerasse deixar o Norte independente, assim como prometeu deixar as Ilhas de Ferro. Talvez ela até entendesse que isso seria quebrar a roda. E ao contrário do Tyrion e do Jon, a Sansa incentivaria a Daenerys a atacar a Cersei imediatamente, muito antes dela ajudar o Norte. E eu duvido que ela concordaria em enviar um grupo de pessoas para lá da muralha para pegar um morto-vivo. E com isso, o Rei da Noite não teria um dragão. Sinceramente, eu não sei se elas se tornariam amigas, mas a Daenerys conquistaria o Trono de Ferro, mataria a Cersei, recuperaria as aliadas que estavam presas. Ela e a Sansa se tornariam muito mais solidárias uma com a outra, e a Daenerys iria para o norte em uma posição mais elevada e muito mais preparada para conquistar o apoio e lealdade dos nortenhos. Ou seja, tudo seria melhor para todos os lados. Mas quem sou eu para reclamar, não é mesmo? E se a Daenerys tivesse matado a Sansa no começo da 8ª temporada? Eu entendo a raiva das pessoas com a Sansa por ela não ter se ajoelhado e amado a Daenerys de cara. Mas matar ela só vai piorar tudo. O que a Sansa falou pra Daenerys na frente de todo mundo foi dizer que o Winterfell era dela e depois questionar como eles iam alimentar os exércitos da Daenerys, os nortenhos e os dragões. Faz todo sentido a Daenerys não gostar do tom que a Sansa falou isso. Mas matar ela por isso faria ela perder todos os aliados naquele momento. Depois de terem reconquistado o norte, a Sansa parece ter ganhado muito mais respeito e consideração dos nortenhos do que o próprio Jon. O norte, que já não respeitava a Daenerys, agora odiaria ela com todas as forças. Seria extremamente burro da parte da Daenerys relembrar o norte o que o Rei Louco fez, matar um Lorde de Winterfell sem motivo aparente. E desde que ele chegou ao norte, o Euron Royce é praticamente o braço direito da Sansa e está representando o Vale de Arryn, que é governado pelo primo da Sansa. Eles não iam ficar do lado da Daenerys, principalmente porque o Euron Royce não viu a Sansa desrespeitando a Daenerys de forma tão flagrante como a Lyanna fez com o Jon. E a mensagem que isso passaria para os outros reinos é: a Daenerys não é confiável e não sabe receber questionamentos nem de seus aliados. Mas é claro que a gente está pensando muito longe. Vamos pensar em um Winterfell naquele momento. Desde que eles se reencontraram, o Jon está tentando proteger a Sansa. E no último episódio, o que convence o Jon a falar e questionar a Daenerys é porque se ela fizesse tudo aquilo que ela estava planejando, o Winterfell e a Sansa estariam em perigo. Vocês realmente acham que ele ficaria do lado da Daenerys? Não que faça muita diferença, mas ele era o único aliado dela ali. E como amante dela, ele poderia chegar perto o suficiente para matá-la depois da guerra, como aconteceu na série. Só que dessa vez seria um pouco antes, no episódio 4, mais ou menos. Com relação a Arya, vocês acham mesmo que depois daquele plot ridículo delas contra o Mindinho na 7ª temporada, ela aceitaria numa boa a Daenerys matando a irmã dela? Daenerys é Targaryen, mas não é imortal. Veneno e facada matam ela. Ainda tem o Tyrion, que tem uma boa relação com a Sansa na série. Ele ficou meio burro, mas como mão da rainha, ele pode chegar perto o suficiente para machucá-la, ou abandoná-la. Nesse último caso, eu não acho que seria tão ruim assim para ela. Mas ele poderia concordar em conspirar com o Varys contra a Daenerys e não avisar a Daenerys que o Varys era um traidor, e acabar matando ela e colocando Jon Snow no trono.
I'm sure cutting off heads is very satisfying, but that's not the way you get people to work together. Mas é claro que tudo isso é teoria baseado com o que nós vimos na série. O que vocês acham que aconteceria? Se o norte se tornasse independente, eles simplesmente iriam morrer de fome? Não, pessoal. A gente esquece que o norte foi independente por milhares de anos antes dos Targaryen. E mesmo agora, não tem nenhuma indicação que os outros reinos ajudam o norte com relação à alimentação e suprimentos. O norte é um dos menos férteis, mas isso não significa que nada cresce lá. Existem muitos pântanos, florestas, planícies cobertas com pinheiros. Eles conseguem plantar algumas coisas em estações do ano que não são o inverno. Existem também locais férteis, como o Forte do Pavor, que fica perto de um local vulcânico. E vários nobres possuem uma estufa dentro de seus castelos, como o Jardim de Vidro de Winterfell, que consegue produzir comida mesmo no inverno. E parte da comida é salgada, defumada e preservada para que eles sobrevivam ao inverno. Sem contar nos locais que eles têm para caçar e pescar. Eles também têm um comércio forte de lã, madeira e peles, tanto pela Estrada do Rei como pelos rios e por Porto Branco, que é uma das maiores cidades dos Sete Reinos e é o maior centro portuário do norte. Eles não vão simplesmente desaparecer se voltarem à sua independência. Na verdade, existem muitas formas de melhorar o comércio no norte e fazer eles serem muito mais ricos do que agora. Se o norte tivesse um líder que não tivesse uma visão tão imediatista e pensasse um pouco mais no futuro, eles começariam a reconstruir a frota nortenha imediatamente. Isso aumentaria o poder bélico e comercial do norte. Porto Branco é o principal centro portuário. Por que não começar a cobrar um pouco de pedágio? E por que não expandir para outras áreas portuárias? Talvez para as casas Flints da Atalaia da Viúva e do Dedo da Pederneira. E por que não para a Casa Locke, que fica perto de Dentadas e das Três Irmãs? Se existe um material que o norte tem em abundância, é madeira. E as cidades livres precisam de muita madeira. Eu vou falar uma coisa bem bizarra. Eu li uma fanfic uma vez em que a Sansa começava a negociar com Dorne água doce. Para quem não entendeu, gelo derretido. Primeiro eu ri muito, mas depois eu fiquei me questionando por que ninguém nunca tentou fazer uma coisa dessas. Eu sei que gelo ou gelo derretido não é perfeito, mas eu achei uma ideia tão interessante, principalmente porque ela estava negociando coisas que eles têm em abundância e que não vai fazer falta com Dorne, um local onde não tem isso. Eles poderiam até se expandir de forma populacional e começar a fazer mais estradas dentro do norte para começar a colaborar mais um com o outro para fazer isso funcionar. Também existem lugares como o Forte do Pavor que ficam perto de uma área vulcânica. Depois de retirar os Bolton, por que não fazem um lorde de confiança desenvolver essa área e outras só para cultivo? E esses são alguns exemplos de como o norte pode acabar se tornando uma grande potência comercial e acabariam se mantendo de uma forma muito mais luxuosa, por assim dizer, do que antes, e sobrevivendo de uma forma muito mais fácil ao inverno e às dificuldades daquele solo. E por mais que isso exija esforço, tempo e colaboração, isso não é impossível. O norte pode crescer. E se Dorne fosse independente? Eles viveriam como vivem agora e como viveram centenas de anos. Dorne é um local deserto, mas existem terras férteis perto de alguns rios que tem lá, como o Will, o Sangue Verde, o Sulfroso e o Torrentine. Os poços são cuidadosamente guardados, água é que nem ouro lá, e nenhuma gota é desperdiçada. E por isso desenvolveram o comércio de frutas exóticas. Eles cultivam e exportam limões, romãs, ameixas, laranjas sanguíneas, pimentas de dragão e etc. Eles também produzem os seus próprios vinhos, que são chamados de tintos dorneses, que geralmente são ácidos e com um sabor muito acentuado. Eles também criam corcéis de areia, que são considerados os cavalos mais bonitos de Sete Reinos, e embora eles sejam menores do que os cavalos de guerra e não suportam tanto o peso de uma armadura, eles são bem mais rápidos e podem correr por uns 2 dias e noites bebendo pouquíssima água. O que eu quero dizer é que os dorneses praticamente já estão prontos para sua independência. O que eles poderiam fazer para melhorar é começar a comprar madeira para construir barcos e melhorar o seu comércio e seu poder bélico. Tirando isso, eu sou a favor de Dorne livre dos Sete Reinos.